Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 30 de março, celebramos o quarto domingo do tempo da Quaresma, o Domingo da Alegria. Que Deus nos encha de fervor e fé para bem celebrarmos as festas que se aproximam. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, Jesus conta a parábola do filho pródigo para aqueles que o criticavam. Se nos perdermos nesse mundo, não devemos ter medo de retornar a Deus. O nosso Pai sempre nos aguarda, de braços abertos, com alegria e compaixão. Se você também deseja ter um reencontro com o Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode mostrar o caminho do arrependimento a um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam a Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, volta,
matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Irmãos queridos, hoje nós ouvimos no Evangelho talvez a parábola, a história mais conhecida entre aquelas que o Senhor Jesus contou. A gente costuma chamar essa parábola de parábola do filho pródigo, mas eu acho que esse nome não faz justiça ao assunto da parábola. Eu acho que, na verdade, essa parábola que fala de dois filhos complicados, cada um do seu jeito, o assunto dela, o mais importante dela é o pai. Se esse pai não fosse o pai que é, essa história não seria tão bonita. Por conta dos filhos, essa história seria um desastre. Mas o pai fez tudo ficar bonito. Contou Jesus essa parábola e conta hoje para a gente, para que a gente possa se encontrar um pouquinho nela. Onde é que eu estou nessa história? E eu tenho certeza que à medida que a gente vai ouvindo, a gente se encontra um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas o motivo pelo qual Jesus contou, eu acho que continua valendo e continua de pé. Jesus contou essa história para pessoas que não sabiam o Pai que a gente tem no céu. E talvez hoje ele saiba que a gente também não conhece muito bem esse Pai que a gente tem. A gente precisa conhecê-lo para que a história da gente também não seja um desastre. Esse Pai tem que voltar a fazer parte dessa história, tem que ter o primeiro lugar nessa história de novo. Eu acho que à medida que a gente vai contando a parábola, todo mundo lembra dos detalhes. Jesus disse que um dia um pai recebeu do filho a seguinte proposta: pai, me dá a minha parte da herança. Era o filho mais novo de 2 filhos, o filho mais inquieto, o filho mais espoleta. Pediu então ao pai: me dá a minha parte, antecipa a entrega da minha herança. Ontem eu perguntava para as crianças da catequese o que é herança, eu fiquei com medo deles não saberem, mas sabiam. Teve um aqui que falou: herança são os bens materiais que os pais... Eu falei, esse daí vai ser advogado, né? Esse vai ser advogado, já está dando sinais de que, né, são os bens materiais que os pais dele... é isso aí mesmo, beleza, né? Mas eu perguntei para as crianças: mas quando é que os filhos ganham a herança? E eles disseram na lata: depois que os pais morrem. É isso aí, pois é. Mas olha, esse filho mais novo da história de Jesus pediu a herança para o pai vivo. É como se ele tivesse dito para o pai: pai, você para mim morreu, o que me importa de você é o que eu posso ganhar de você. Me dá a minha herança, me dá a minha parte. Eu não consigo imaginar como é que fica o coração de um pai que ouça alguma coisa parecida com isso do filho. Você para mim morreu, o que me importa é o que eu posso receber de você. Anda rápido, anda logo. Só que o filho mais novo agiu como se o pai tivesse morrido, mas a história mostra para a gente que quem morreu de verdade foi ele. O pai tinha direito a esbravejar com esse filho, brigar com ele, pegar um chinelo e né? O pai não diz nada. O pai faz o que o filho pediu, faz as contas, separa a herança, entrega a parte dele.
É como se o pai deixasse o filho ser a pessoa que está fazendo escolhas, dando passos. Ok, é assim, vamos lá. E o filho então, depois de ter matado o pai aqui dentro, decide, alguns dias depois, ir embora de casa para viver a vida em outro lugar. Ele não só queria os bens do pai, sabe, ele não só estava satisfeito com as coisas que tinha ganho, mas a presença do pai estava deixando ele irritado. A presença do pai, na cabeça dele, estava sendo um problema. Então ele pensou, eu vou embora, eu vou para outro lugar. E lá se foi. Ontem, para as crianças, a gente falava, né? Ele saiu de casa como um príncipe, cheiroso, com roupa de grife. Não sei como é que era o nome da grife daquele tempo, né? Dona Sara e seu Jacó, né? Alguma coisa, sei lá qual era o nome da grife, né? Ele saiu montado num camelo do ano, né? Ano 1, pronto, foi uma beleza, né? Saiu como um príncipe. E aí Jesus diz, quando ele foi para outro lugar, e a vida dele ficou só nas mãos dele, afinal, o pai tinha morrido. Esse garoto deixou tudo que ele tinha ganho escapar pelas mãos. No fundo, quem morreu foi ele. Sabe, irmãos, Jesus está contando um pouquinho da história da gente, e eu acho que todos nós entendemos isso. Eu acredito que muitos de nós aqui tenham vivido um momento, ou quem sabe estão vivendo, em que decidiram que queriam administrar as suas coisas, a sua vida, do seu jeito. Eu tenho que dar os meus passos, eu tenho que arriscar. O problema é que às vezes a gente tenta arriscar, a gente tenta dar os passos da gente, esquecendo que a gente tem um pai, e às vezes matando o pai que a gente tem. É como se ele não importasse. Aliás, às vezes parece que até a presença dele incomoda. Eu não quero mais saber. Não, eu não posso ficar pensando muito se Deus está por aí ou não está, se Ele está gostando ou não está, afinal, eu tenho que viver, e a vida é desse jeito. E a gente começa a tentar administrar a vida da gente, sabe, fazendo os nossos malabarismos. O problema é que quando a gente esquece o pai que a gente tem, quando a gente acha que longe dos olhos dele, a gente consegue ajeitar a vida melhor, não é ele que a gente mata, quem acaba morrendo é a gente. A gente de repente começa a gastar tudo que ele nos deu, o que ele pôs dentro da gente. A gente gasta os talentos, o potencial que a gente tem. O problema é que parece que a gente mira para todos os lados e daqui a pouco a gente está exausto. A gente gasta as coisas que ele nos deu, e quantas vezes a gente acaba perdendo família, saúde, sei lá, tanta coisa. Como esse filho mais novo, a gente também acaba deixando escapar o tanto que Deus nos deu. E Jesus bota a coisa bem séria. Ele diz assim, no lugar onde esse rapaz foi viver, aconteceu uma grande crise. Até o ovo ficou caro. E ele então não tinha mais o que comer. E ele não tinha mais dinheiro, o dinheiro acabou. E ele tinha que dar um jeito de se virar. Então ele encontrou alguém e ele pensou, vou pedir ajuda desse cara. Só que a ajuda que ele recebeu foi cuidar dos porcos. E ele não só teve que ir cuidar dos porcos, mas como a crise estava muito grande, chegou uma hora em que ele teve que disputar a comida com os porcos. Ou seja, não só ele cuidava de porcos, mas é como se Jesus dissesse que ele meio que virou um porco. Você sabe que entre os judeus, o porco não se come, a carne de porco, porque é um animal sujo, impuro.
Quando Jesus diz que esse rapaz foi morar com os porcos, comer a comida dos porcos, quando as pessoas ouviram Jesus contar essa história, elas devem ter ficado com nojo desse cara. Como é que ele chegou nisso? Pois é, a gente sabe o caminho, né? Às vezes a gente deixa escapar pelas mãos o tanto que o Pai deu para a gente, e a gente começa a querer se agarrar em pessoas e coisas, para ver se a gente continua de pé, para ver se a gente continua se virando. O problema é que às vezes a gente procura ajuda onde não vai haver ajuda nenhuma. E aí a gente acaba não só cuidando de porcos, mas até vivendo como, né? Quanta gente entra em coisas, em histórias, que a gente diz, meu Deus do céu, como é que pode? É porque de repente a gente procurou ajuda onde não tinha. E não só a gente não recebe ajuda, como a gente começa a ser usado pela vida, usado pelos outros. Esse rapaz já não tinha mais para onde ir, onde descer. Mas aí Jesus diz que um dia ele caiu em si. Oh, que dia abençoado! Ele não tinha mais para onde descer, mas um dia ele caiu em si. Cair em si é uma coisa legal. Ele de repente parou de querer, cobrir o problema dele com uma ajudinha aqui, outra ali, e começou a olhar para dentro, e viu o tamanho do que ele estava vivendo, e entendeu que não dava mais para disfarçar, vamos dar um jeitinho. Se ele fosse brasileiro, ele ia querer sempre dar um jeitinho, mas chega uma hora em que não tem mais jeitinho para dar. Irmãos, é muito difícil cair em si, enquanto a gente acha que ainda dá. Dizem que pessoas com certo tipo de problema têm a tendência a sempre pensar que ainda dá, até quando já não dá mais. É aquela pessoa que tem um problema com bebida alcoólica e sempre diz, não, mas eu ainda consigo, eu bebo quanto eu quero, se eu quiser eu paro, mas já não tem mais ninguém conseguindo ficar do seu lado. Quando é que você vai entender que precisa de ajuda e que, tem que cair em si? Enquanto você acha que, quando você quiser, você para, isso não vai dar certo. Quantas vezes a gente pensa que algumas situações, não, eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo, eu vou conseguir, e a gente não cai em si, para perceber, eu preciso de ajuda, eu sozinho não consigo mudar, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Esse rapaz em algum momento percebeu que não tinha mais jeitinho, e lembrou, na casa do meu pai, ele trata bem até os empregados, e eu aqui desse jeito, já sei o que eu vou fazer, eu vou levantar, eu vou voltar para o meu pai, e vou dizer para ele, pai, me trata como um empregado, tá bom demais. Ele começou a entender o pai que ele tinha, mas ainda estava longe de entender de verdade. Jesus diz que, no versículo 20, Jesus diz assim, ele então, levantando-se, voltou para o seu pai. Parece que é o meio da história. Alguma coisa mudou para melhor. Ele deu um passo, finalmente, ele deu um passo bom. Vou voltar para o meu pai. Irmãos, a gente pode ter dado 1 milhão de passos errados na vida. A gente pode dar um ótimo passo. Que pode colocar a gente num caminho novo. Vou voltar para o meu pai. Eu já falei para os irmãos aqui um monte de vezes, que há muitos anos atrás, numa conversa com um morador de rua no Meia, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A pior coisa de morar na rua é não ter para quem voltar, é não ter para onde voltar no fim do dia. Eu não tenho para quem voltar. A gente tem, irmãos, a gente tem. Vou voltar para o meu pai. E lá volta o filho mais novo,
que saiu de casa que nem um príncipe cheiroso e voltou para casa um mendigo. Jesus diz que quando o pai viu aquele mendigo chegando na estrada, reconheceu que era o filho. Para o pai, filho é filho, príncipe, mendigo, é o filho. Ele conhecia o jeito do filho andar. Quando ele viu de longe, é o meu filho voltando. E veio ele correndo até o encontro do filho. O pai diminuiu a distância. Quando ele chegou perto do filho, o filho tinha um script, igualzinho a gente faz, né? Quando a gente faz bobagem, depois a gente quer consertar, a gente faz uma história na cabeça da gente e vai lá ver se funciona. O filho tinha um script na cabeça dele. E aí ele começa: pai, pequei contra o céu e contra ti. Verdade. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Verdade. Só que a terceira frase que ele tinha preparado, o pai não deixou ele falar. Me trata como um empregado. Filho não deixa de ser filho, né? E o pai que a gente tem, que é o pai de quem Jesus fala nessa história, ele não transforma filhos em empregados. Ele transforma mendigos em filhos de novo, mas não filhos em empregados. Jesus diz que quando o rapaz ia dizer a terceira frase, o pai não deixou. E olha que legal, o pai que no início da história não tinha dito nada, agora a gente escuta a voz dele. Na hora em que todo mundo poderia imaginar uma palavra de raiva, o pai se manteve calado. Na hora em que todo mundo poderia imaginar o pai dizendo: meu filho, não vai, o pai se manteve calado. Esse menino tem que crescer, tem que tomar as atitudes dele, dar os passos dele. Mas para que a história pudesse mudar agora, de verdade, só o pai podia fazer essa mudança. Então ele diz: chamem os empregados, vamos lavar o meu filho, ponham uma roupa nova nele, meu filho voltou, vamos comemorar. Essa história feia só pode ser mudada por uma coisa que o Pai do céu conhece muito bem, chamada perdão. Tem uma música, eu acho até que a gente vai cantar daqui a pouquinho, que é a história do filho pródigo transformada em música, né? E tem um pedacinho da música que diz assim, como se fosse o filho falando: morreu num abraço o mal que eu fiz. Irmãos, a gente costuma imaginar que para matar um mal, a gente tem que fazer mal também. Para matar alguma história que deu errado, a gente tem que calar o outro, a gente tem que se vingar. E o nosso mundo é um mundo de histórias que não terminam nunca, porque se tenta matar um mal com um mal maior. E aí a gente vê guerras fora e dentro. A gente vê guerras que não acabam nunca entre países e dentro da casa da gente. Deus mata o mal perdoando. Deus mata uma história que deu errado, abraçando de volta. Esse é o Pai do qual Jesus está falando, e esse é o Pai que você tem no céu. O Pai abraça o filho, beija o filho, e naquele abraço, todo aquele mal morre, fica para trás. Esse pai não é do jeito da gente. Do jeito da gente, a gente ia até receber o filho em casa, mas ia dizer: eu não falei que você ia se dar mal? Né? Voltou, né, para o papai. E vocês sabem as coisas que a gente fala, né? O pai que a gente tem no céu, quando ele vê que a gente está moído pela vida, ele não transforma isso numa vergonha a mais. Ele perdoa, ele recebe de volta e ele dá uma nova chance. O pai diz para os empregados: vamos comemorar, eu estou feliz demais, o meu filho está aqui. Ele estava morto e voltou a viver. Enquanto eu estava lendo essa passagem, hoje de manhã, e estava ouvindo agora
essa frase não saiu do meu ouvido. Ele estava morto e voltou a viver. Eu já tive 2 vezes do lado de mães, na hora em que elas receberam a notícia de que os filhos tinham morrido. E eu não consigo imaginar o tamanho daquela dor que a gente vê. Nos 2 casos, aconteceu a mesma coisa. Elas foram para a parede e desceram para o chão. Eu acho que a dor é tão grande que parece que Jesus está falando do Pai que a gente tem no céu, que quando vê a gente perdido dele, deixando escapar pelos dedos a vida que ele nos deu, com o nosso coração sepultado debaixo de confusão, rancor, mentiras, Jesus está falando desse Pai que vê que por dentro a gente está morto. Como deve doer no coração dele. Meu filho estava morto, mas voltou a viver. Esse é o jeito que Deus tem com o seu perdão, de fazer o que de outra maneira é impossível, tornar um morto vivo de novo. Quando Ele perdoa e quando Ele aceita a gente volta a viver. E Ele fica feliz com isso. Só que a história tem 2 filhos, né? Começa a festa em casa, o pai está radiante, vendo o filho mais novo agora limpinho, cheiroso de novo. O filho mais novo, eu acho que devia estar ainda muito sem graça, porque ele ainda não conhecia o pai que tinha. Ele achou que ia voltar para casa para ser empregado, e estava de novo na sala, comendo, depois de comer comida de porco, comendo aquela picanha. Que beleza! Começa a festa, e o filho mais velho está voltando da roça, estava trabalhando, e ouve o barulho de festa, e pergunta para o empregado, o que houve? E o empregado conta, teu irmão voltou, teu pai está dando uma festa porque ele está vivo. E aí você sabe que o filho mais velho agora também dá uma amargura para o pai, né? Eu não entro. E o mesmo pai que teve que sair para encurtar a distância para o filho mais novo, também teve que sair para pegar o filho mais velho. Eu tenho certeza que quando a gente ouve o pedaço da história que fala desse filho mais velho, das 2 uma, ou alguns de nós ficam meio simpáticos com ele, concordo com você, rapaz, concordo. Ou outros tentam passar por cima, acaba logo a história, a parte bonita já foi, porque no fundo, esse filho mais velho desmascara muito a gente. O pai vem lá fora, meu filho entra, teu irmão está vivo, voltou para casa. E o filho mais velho vomita um monte de coisas em cima do pai. Primeiro ele não chama o irmão de irmão, ele chama o irmão de teu filho. Depois ele diz que o irmão fez isso ou aquilo. Ele não sabia, ele imaginava, mas ele acusa. E Jesus usa uma palavra, ele não entrou porque ficou com raiva. Raiva porque o irmão estava dando o primeiro passo certo na vida. É a gente. Eu tenho certeza, e falo sem medo de errar, que eu não acredito que você seja feito de uma argila diferente da que eu sou feito. Que de vez em quando a gente vê umas pessoas quebrando a cara, e lá dentro, a gente não fala porque é da igreja, mas lá dentro a gente faz, né? A gente fica feliz porque o outro se deu mal. E há pessoas que quando a gente vê dando um passo certo, conseguindo conquistar algo, a gente fica feliz, não, a gente fica com raiva, não merecia, grandes coisas. Eu também, pronto. Nossa, cara, a gente é muito isso. Eu acho que alguns devem ouvir o filho mais velho e falar, é verdade, rapaz, pode falar que você está certo. Eu também me sinto assim. E outros pensam, passa logo esse pedaço, que eu não estou gostando dessa história,
porque no fundo está falando daqui de dentro. Jesus contou a história de uma maneira que eu não sei se você percebeu, até hoje a gente não sabe se o filho mais velho entrou em casa ou não. É como se Jesus tivesse deixado esse pedaço da história para a gente decidir. E você? E você? Vai descobrir de verdade como é que é o coração do pai que você tem? Vai aprender a ter um coração como o dele? E você vai entrar em casa, vai voltar para o seu pai? Ou vai continuar longe, ou vai continuar do lado de fora? E você? Irmãos, a história do filho pródigo é a história da gente. E a gente pode hoje se encontrar em vários lugares dessa história. Talvez alguns de nós ainda sejam um filho mais novo, longe de casa, com medo de voltar. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Só que desse Pai do céu a gente não precisa ter medo, e a presença dele não devia nos aborrecer. A presença dele só faz bem para a gente. A gente talvez aprenda algumas coisas a respeito dos nossos pais da terra, que fazem a gente não entender o Pai do céu. Hoje de manhã eu estava lembrando de uma coisa, não sei se vocês fizeram a mesma coisa em casa, mas quando eu era garoto, eu e meu irmão, como todos os irmãos, caíamos no tapa toda hora. Acho que você fazia a mesma coisa que se você tem irmão ou irmã, né? E qual é a novidade dos seus filhos estarem fazendo agora, né? Mas você agora age como se fosse, né? Tá. Eles não sabem do seu passado, né? Mas lá em casa a gente caía no tapa, a gente quebrava a cama, era um negócio horrível. E a minha mãe às vezes ficava atrás, né? E não conseguia nada, tadinha. Só que ela tinha um argumento infalível. Quando teu pai chegar, eu vou contar para ele. Nessa hora parava tudo. Hoje, olhando para trás, o que eu acho incrível é que quando meu pai chegava, primeiro, ele não estava nem aí para nada disso. Segundo, ele só queria sossego e de repente ficar com a gente ali. Mas quando ele chegava, a gente estava morrendo de medo dele. Meu pai nunca bateu na gente por causa disso, nunca nem se meteu nessas histórias, mas a gente ficava com medo. E eu acho que toda mãe faz um pouquinho isso, né? O problema é que às vezes isso cola na cabeça da criança, e a gente começa a imaginar que a presença de um pai é sempre um problema. Eu fui professor na PUC durante um tempo, e uma vez eu levei os alunos na igreja que tem na PUC, e eu achei uma coisa muito interessante. Tinha aluno de arquitetura, tinha aluno de relações internacionais, um monte de faculdades diferentes, eu peguei todo e levei lá. Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa, eu vou largar esse moleque dentro da igreja, eu vou sair um tempo para depois... Aí lá, gente, eu tenho que ver um negócio lá fora. Fui lá para fora, eu fiquei chupando giclete, deixei eles lá dentro da igreja um tempo. Quando eu voltei, eles tinham ficado uns 5 minutos na igreja, estavam todos em silêncio. E aí eu comecei a perguntar, escuta, o que vocês sentem quando vocês estão aqui na igreja? E uma menina levantou e falou assim, eu me sinto observada. Quem já foi na PUC sabe que tem uma imagem estilizada do coração de Jesus e os olhos da imagem são grandes. Então ela deve ter batido com aquilo e foi o que ela falou, eu me sinto observada. Eu perguntei para ela, mas isso é bom ou é ruim? Porque você pode se sentir observado e cuidado, ou observado e reprovado. E a partir dali a conversa andou. Mas eu achei engraçado a menina dizer isso. Eu me sinto observada. Para algumas pessoas, pensar que a gente tem um pai no céu pode ser algo complicado, porque tem alguém me observando e esperando que eu faça algo errado. Mas a pergunta que eu faço para você, você ouviu Jesus hoje? Você acha que é com esse olhar que o Pai do céu espera por você? Para dizer o quanto você faz errado? Ele quer ficar feliz de ter a gente junto com Ele de novo.
Tem muita coisa na gente para consertar, ou e como tem, e Ele sabe. Só que a melhor cura para aquele filho mais novo, mimado, teimoso, foi voltar a conviver com seu pai. De tanto conviver com o pai, eu tenho certeza que aquele pai foi transformando o coração do filho. Não sei qual é o pedaço dessa história que hoje é o retrato da sua vida. Não sei se você está longe, se você está com vontade de voltar, se você já voltou para casa, se você está do lado de fora, cheio de revolta, raiva, dizendo eu não quero saber. Mas irmãos, para qualquer coisa que haja no nosso coração, como a gente gosta de dizer, mal resolvida, a grande cura que a gente pode ter é voltar a estar com o Pai e aprender com Ele. O Pai que você tem no céu não é do jeito da gente, Ele é bem melhor. E se você voltar a conviver com Ele, o coração dele muda o seu, melhora o seu, salva o seu. O segredo sempre e só é voltar para Ele, cada dia de novo, do jeito que a gente está, mas arrependido, buscando que Ele mate com o seu abraço o mal que a gente fez e recebendo a chance que Ele nos dá de começar de novo. Um dia a gente aprende, um dia o coração dele vence o nosso e a gente aprende a ter um coração amoroso, bom como o dele, mas a presença dele é o grande remédio da nossa vida. Hoje o convite de Jesus para a gente é só esse. Você tem que descobrir o Pai que você tem, volta para Ele, deixa Ele perdoar você, e dia a dia, aos pouquinhos, Ele vai ensinar você um caminho melhor, e o coração dele vai transformar o seu coração. Tomara que antes de voltar para casa, a gente volte para mais perto dele, e encontre nele o recomeço que a gente tanto precisa.